Soberano Deus e eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida. Te agradeço pela vida da minha esposa, das minhas filhas, meus netos e por toda a minha família, Pai. Eu oro também pela vida e pela família de cada irmão que nos ouve neste momento através dessa plataforma. Nós oramos também pela vida e pela família de cada apresentador dessa rádio, Senhor Deus. Do pastor Rafael Oliveira, com sua esposa e sua família. O pastor Marconel Tavares, a sua esposa e sua família. A irmã Daniele Vargas e toda a sua família. O diácono Isaías. E nós oramos também pela vida do pastor Cisne, sua esposa e toda a sua família e o seu ministério. Nós oramos, Senhor, também pela vida e pela família de cada irmão que nos ouve neste momento. Que a tua mensagem alcance o coração de cada irmão. Onde quer que ele esteja, seja no Brasil ou fora do Brasil. Que a tua palavra cumpra o propósito pela qual foi enviada, Pai. Que as boas novas do Senhor Jesus nos alcance e nos dê um renovo espiritual. Glória a Deus. Assim nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, irmãos. Bem, a mensagem de hoje, ela foi extraída da carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, no verso 4. Que diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando-nos do sofisma. Eu vou repetir. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando-nos do sofisma. Amém? Bom, essa carta paulina, né? Foi escrita à igreja de Corinto. O apóstolo Paulo relata a necessidade dos crentes estarem em prontidão, como soldado em meio a uma guerra, aptos para combater e destruir as fortalezas espirituais, as fortalezas do inimigo. Como diz lá nas Escrituras, lá em Mateus 16, diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, a palavra de Deus é poderosa para ser cumprida, o propósito da qual foi enviada. Então, o Senhor, ele já de antemão nos alerta que as fortalezas do inimigo não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Glória a Deus por isso. Amém? Glória a Deus. E aqui eu queria chamar a atenção de três palavras. O apóstolo começa o verso 4 dizendo por quê. Então teve um diálogo antes. E fortaleza e sofisma, né? Porque as armas da nossa milícia. O apóstolo Paulo escreve essa epístola nos primeiros capítulos da carta aos Coríntios em meio a uma disputa espiritual contra os falsos ensinos de falsos profetas, mensageiros de Satanás, na tentativa de pôr um outro fundamento recheado de sofisma, de argumento enganador, né? De falácia, de argumentação invasiva, de manobra maligna para enganar os cristãos menos conhecedores da palavra. Ou seja, sofisma, pegava uma palavra, a palavra, e misturava com mentira. Então, palavras da verdade com mentira, isso é sofisma, para enganar as pessoas. Assim como o inimigo tentou fazer com o Senhor Jesus no deserto. Ele pegava a palavra e distorcia a palavra, né? Dando outro entendimento, outro sentido. E segundo escreveu o pastor Henry Mateu, a obra ministerial é uma guerra espiritual contra inimigos espirituais e com objetivos espirituais. Nós cristãos temos que ter isso em mente. Existe uma guerra espiritual contra inimigos espirituais com objetivos espirituais. É importante ressaltar, meus irmãos, que em meio a toda essa guerra, no verso 1, o apóstolo Paulo vai dizer: rogo pela mansidão e benignidade de Cristo.
Lá em Mateus 11, no verso 29, o Senhor Jesus vai nos instruir a aprender dele, sermos manso e humilde de coração. Ora, meu irmão, está parecendo assustador, né? Nós estamos em meio a uma guerra espiritual e devemos agir de maneira mansa e humilde de coração. Mas veja bem, Paulo diz, exorto pela mansidão. A palavra mansidão no grego é prautes. E é muito interessante. Aristóteles definiu como um termo médio entre estar zangado e nunca ficar zangado. É a qualidade do homem cuja a irritação está controlada, né? Então é o domínio próprio, o autocontrole. Então, nós cristãos temos que ter isso conosco. O Senhor Jesus, né? Ireis, mas não pequeis. Né? Então nós temos que ter esse autocontrole. E para destruir as fortalezas dos inimigos. As fortalezas. Lembra do muro de Jericó? Que o povo deu 6 voltas em silêncio. Na 7ª volta, o Senhor ordenou que todos gritassem e trocassem trombetas, que os muros cairiam. Então, quando eu falo em fortaleza, eu me lembro dessa fortaleza de Jericó, daquelas muralhas intransponíveis, né, aos olhos humanos. Mas que fortalezas são essas que Paulo está falando aqui? Que fortalezas que nós cristãos lutamos nesse mundo espiritual? Que inimigos são esses? Pois são espirituais, são invisíveis aos nossos olhos. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele nos mostra, são as especulações, a altivez, a arrogância, a jactância, o orgulho, a presunção e a soberba do homem. Toda a vaidade que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Deus. Em suma, resumindo, o mundo em que vivemos, o mundo caído. Pois o Senhor Jesus diz, o mundo jaz do maligno. O mundo já está caído. Com seus conhecimentos, com sua ciência, com sua cultura, desprezando totalmente o conhecimento do Senhor, o ensino do Senhor. São essas fortalezas, a sabedoria do mundo, as especulações, arrogância, orgulho, soberba, toda vaidade que se levanta contra o conhecimento de Deus. Porque o homem, ele é caído, depravado desde o seu nascimento. E sem Deus, é isso, meu irmão. O homem, desde o seu nascimento, ele é caído devido à queda. E sem Deus não há como se regenerar. Não há como a nossa mente, não há como o nosso coração ser regenerado sem Deus. Sem Deus não há como enxergar essa situação caída. E aqueles que estão caídos, estão cegos espiritualmente, não conseguem nem enxergar que estão cegos, que estão errados. Porque a palavra vai dizer que o príncipe deste mundo lhe cegou o entendimento. Só há uma maneira de enxergarmos, meu irmão. É nascer de novo. O Senhor Jesus, ele foi dizer a Nicodemos, é necessário nascer de novo. É necessário. Para se ver o reino de Deus, é necessário nascer de novo. Veja quando o Senhor Jesus chamou aquele jovem a segui-lo. Lá em Mateus 8, no verso 22. Diz assim, Jesus, porém, disse-lhe, segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. O que o Senhor está dizendo aqui? Ele tinha um parente, um pai, eu não sei, não me lembro muito bem, que tinha morrido e ele queria sepultar. No momento que o Senhor Jesus o chamou para segui-lo. E ele disse, Senhor, deixa primeiro sepultar o meu pai. E o Senhor Jesus, né, no primeiro momento, para quem não está vendo com olhos espirituais, se assusta. Deixa os mortos enterrar seus mortos. Então, aquele que está fora de Cristo também está morto como um defunto. Porque se ele não tem fome e sede da vida, e Jesus é a vida, ele está morto. E o morto não tem fome nem sede de justiça. E Jesus é a nossa justiça.
O Senhor Jesus é a razão da nossa vida. Porque neste mundo, tudo passa. Até a vida que temos aqui passa, é passageira. E o homem na sua correria, no seu cotidiano, em busca de coisas, se esquece que tudo passa. Que nada levaremos daqui. Que a vida aqui é como uma fumaça dissipada ao vento. O homem pode miseravelmente viver até os 70, 80, talvez um pouco mais. Mas a Bíblia diz que o que se passar disso é só dor e cansaço. Sem Jesus estamos mortos espiritualmente, meu irmão. E se estamos mortos, não herdaremos o céu. Porque morto não herda nada. Porque o céu é para quem está vivo. São para os vivos, para os que nasceram de novo em Cristo Jesus. Porque aqueles que nasceram em Jesus, em Cristo, é uma nova criatura. É um novo homem, renovado, com a sua mente regenerada. E então o Pai começa a habitar, começa a abrir os olhos para que possam ver e entender as coisas espirituais. A Bíblia vai dizer que os espirituais, eles discernem tanto o espiritual quanto o não espiritual. E o não espiritual nada discerne. Por isso ele vem nos alertar que mesmo estando no mundo, não devemos lutar com as armas do mundo. Porque para os eleitos essas armas não têm efeito algum. Pelo contrário, nos coloca em desvantagem contra o inimigo, porque o nosso inimigo é espiritual. Porque ele diz que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, não são contra pessoas. São contra principados e potestades das religiões celestiais. Esse é o problema que há no mundo. Brigas, contenda, discórdia, vingança, justiça própria. Tudo isso é nocivo aos eleitos, pois expõe a nossa carnalidade. Paulo diz, eu não me lembro a passagem, diz que eu não vos pude falar como espirituais porque ainda sois carnais. Porque se ainda há ciúmes e contenda entre vós, vocês não são porventura carnais? E o soldado de Cristo, meu irmão, ele tem um arsenal bélico nas suas mãos. Um arsenal poderoso. Que a própria palavra diz que as portas do inferno não podem, não conseguem prevalecer contra a igreja do Senhor. E nós somos a igreja do Senhor. E essas armas do cristão, elas são poderosas em Deus, não em nós. É em Deus. E é necessário destruir essas fortalezas. Essas fortalezas são os argumentos do mundo contra a palavra de Deus, contra o ensino da verdade, contra o ensino do Filho de Deus, que veio ao mundo como homem, para tomar o nosso lugar na cruz e morreu por nós, para que tivéssemos o perdão do Senhor, porque todas as vezes que o Senhor Deus olha para o homem, olha para mim, olha para você, Ele vê o sangue do Cordeiro, Ele vê o sangue de Cristo. Então nós temos a remissão dos pecados. Então nós somos perdoados. Então, meu irmão, eu não sei o que você está passando na sua vida. Nós não podemos usar as armas que o mundo usa. Nós temos que ser manso e humilde de coração, amando e perdoando um ao outro, assim como o Senhor Jesus o fez. E o fez para exemplo nosso. Nós temos que tomar posse das armas espirituais para vencer esses desafios enquanto estivermos aqui no mundo. Lá em Efésios 6, no verso 13,
vai dizer, portanto, tomai toda a armadura de Deus. A armadura de Deus. O apóstolo fala de tomarmos posse dessas armaduras com imperativo, tomai. Né? Observe que ele não ordenou que nós deveríamos fazer armas, mas que tomássemos posse das armas já existentes. Elas já existem, meus irmãos. Elas estão à disposição dos remidos do Senhor, dos escolhidos, dos regenerados. As armas humanas são frágeis e impróprias, são impotentes para esse tipo de batalha, para a batalha espiritual. Pois essas armas dos homens são carnais. Tanto o poder bélico como os argumentos humanos. O soldado de Cristo não pode descuidar-se. Ele sempre tem que estar firme, em pé, com sentido de prontidão para qualquer eventualidade de ataque do inimigo. Preparado a tempo e a fora de tempo, né? Repreendendo, corrigindo, exortando com toda paciência e doutrina. Paciência e doutrina. E Paulo inspirou-se nas armas militares do seu tempo, especialmente nas armas romanas, para nos transmitir o ensino que o Senhor lhe havia passado. E é claro que essas armas é uma figura de linguagem das armas espirituais, meu irmão. São armas cujas peças formam um todo, envolvem o corpo total. Veja bem, no verso 14 vai falar do cinto da verdade. O texto literal é cingido com a verdade. E o cinto aqui é a cabeça, é a peça que cinge, que segura ou prende as roupas da cintura. Significa que todas as roupagens espirituais que usamos devem estar com a verdade. Cingidos com a verdade. Então nós devemos estar vestidos da verdade. E a couraça da justiça. A principal finalidade da couraça é defender, proteger o peito do soldado. Lembra daquele aparato romano? A justiça deve permear a vida e os atos do cristão. A justiça aqui, ela se une com verdade e elas podem ser notadas pelos inimigos, porque fica assim no peitoral. A couraça protege das setas mortais do inimigo. Na nossa luta espiritual, a justiça e a verdade andam sempre de mãos dadas. E calçados na preparação do Evangelho. E calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Os calçados são importantes para os pés do lutador na guerra. Nos tempos romanos, em que Paulo se inspirou para fazer a analogia das armas, os soldados usavam um tipo de sandália com cravos nas solas, que ajudavam os soldados a não deslizarem, né, tendo mais segurança durante a batalha. E o significado dessa expressão paulina para calçados na preparação do Evangelho da paz tem a ver com a segurança da mensagem que pregamos. O Evangelho é poder. No grego é dunamis, contra as forças do mal. É interessante. E a palavra preparação tem um sentido de prontidão. Ou seja, os calçados deveriam oferecer segurança e capacidade de prontidão em momentos inesperados. Então o cristão ele tem que estar pronto e preparado, conhecedor da palavra, da verdade do Senhor, porque a qualquer momento ele pode ser confrontado, pode ser guerreado. E assim como Paulo, ele tem que estar amparado, alicerçado na rocha. Amém? E aqui também fala do escudo da fé. Tomando sobre o escudo da fé. O escudo é a arma defensiva contra os ataques diretos, né? Que o soldado prendia nos braços, e esse escudo tinha a forma assim de um prato gigante que servia para proteger todo o corpo.
E a fé diz a respeito da nossa confiança e crença na doutrina. Um soldado cristão sem escudo é um soldado vulnerável aos ataques do inimigo. O conhecimento da palavra de Deus forma o corpo da fé. O escudo da fé que protege o crente contra as heresias, as mentiras, os enganos, o sofisma de Satanás. Essas fortalezas do inimigo. E aqui também nós falamos do capacete da salvação. Também o capacete da salvação. No grego a palavra capacete é perikefalaia. O capacete servia para proteger a cabeça. Nos tempos antigos, o capacete era feito de figuras decoradas de animais ou carrancas para intimidar o adversário, né? Para intimidar o inimigo. E o apóstolo usou a figura do capacete para representar a salvação. Olha que interessante. A cabeça é a parte mais vulnerável do corpo. Por isso o lutador protegia com o capacete. E as figuras representativas usadas no capacete tinham o objetivo de mostrar a força e a inteligência do lutador. O crente, por sua vez, toma posse do capacete da salvação, que é a segurança máxima da sua vida. Pois se a cabeça for atingida, meu irmão, ele corre um certo risco de perder a salvação. E quantas heresias, quantas mentiras, quanto sofismo em forma de dados inflamados são lançados nas mentes das pessoas hoje em dia, no intuito de que elas venham se desviar. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E havia, na época, 2 tipos de espadas usadas na batalha. Uma era feita de várias formas e tamanhos, e normalmente feita de bronze. No grego, esse tipo de espada chamava-se zifos. O bronze pode representar a presença do Espírito Santo na vida do crente. E o outro tipo, no grego, chamava machaira. Era um pouco mais curta, né, que os zifos. E era usada pelos gladiadores. Com a dimensão da espada. O texto não fala a dimensão, o tamanho da espada. Mas vamos nos preocupar com o manuseio, né? A espada era uma arma para atacar, de ataque. O texto diz que a espada do Espírito é a palavra de Deus. A palavra das Escrituras é a espada do Espírito contra o erro, contra a mentira, contra a presunção, a arrogância do mundo, do inimigo. Só essa espada, meu irmão, pode vencer o diabo e seus seguidores e o pecado. É uma arma ofensiva que o cristão tem que ter na sua mão. A palavra pregada ou ensinada com autoridade é a palavra do Espírito Santo em ação. Porque a nossa própria palavra ela é frágil. Não há nenhum argumento humano que pode ir contra as fortalezas do inimigo. Não há. Mas a palavra de Deus é poderosa e apta. E diz que é capaz de até mesmo separar alma e espírito. Então, meus irmãos, o cristão tem que ter em mente, o cristão regenerado, o que é nascido de novo, que nós temos armas poderosas ao nosso alcance. E elas não são argumentos humanos. Não é nossa força, não é nossa força de vontade, não é nossa inteligência, nem a nossa capacidade, embora tudo venha de Deus. Mas nós temos que buscar as armas espirituais em Deus, que é a palavra de Deus, que é o conhecimento da palavra de Deus. Contra essas armas, o inimigo não tem força. O inimigo não pode resistir.
E muitas vezes nós vemos muitos crentes machucados, feridos, caídos, prostrados, por estar lutando com armas carnais. Seja no trabalho, seja na família, seja na rua. Que façamos como Paulo, combater o bom combate, guardar a fé. Aqui o mundo, ele nos odeia, ele nos acusa. Ele não reconhece nós como cidadãos, até porque nós não somos cidadãos daqui, nós somos cidadãos dos céus. Mas aprove ao Senhor que estivéssemos aqui. Ele rogou ao Pai, não peça que o Senhor os tire do mundo, mas que os proteja. Nós temos que aprender a lidar com essa palavra, conhecer bem a palavra do Senhor, saber manuseá-la. E quando formos confrontados, e o confronto, meu irmão, pode vir em qualquer momento. Não precisa ser exatamente 24 horas, pode ser no trânsito, pode ser no trabalho, em casa, dentro de casa, na família. Qual é a nossa reação? Nós vamos destruir essas fortalezas do inimigo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Que possamos ser cristãos maduros e experimentados na fé, combatendo o bom combate, usando todo o conhecimento da palavra de Deus. Não dando oportunidade ao inimigo, ao erro. Não sejamos neófitos, na fé, novos na fé. Pois importa, meu irmão, que preguemos a palavra com toda a sabedoria e conhecimento que vem de Deus. Amém? É interessante que nós venhamos a buscar o conhecimento. Participe das pregações, dos estudos, dos ensinos. Vá atrás das doutrinas bíblicas. Não fique parado, meu irmão. Se você tem um chamado do Senhor, fique de prontidão, meu irmão. Porque aqui fala de batalha, fala de soldado, fala de guerra. E todo aquele que o Senhor alistou não pode ficar parado. Amém? Glória a Deus. Eu vou colocar um louvor e loguinho a gente volta com a oração final. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas se uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim ele me abraçou.
Sou pequeno, Ele tão grande, Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas se uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas se uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Amém, irmãos, glória a Deus, né? Grande verdade esse louvor, né? Nós não merecemos nem viver, porque todos pecaram, todos estão destituídos da graça de Deus. Não há um justo sequer, né? Não fosse a graça e a misericórdia do Senhor Jesus. É por isso que nós estamos vivos, pela graça e a misericórdia, pelo sangue precioso do Senhor que foi derramado por mim e por você. Então só nos resta, meu irmão, adorá-lo. Só nos resta pegar essa vida que já estava perdida e consagrá-la a Ele como sacrifício vivo, em louvor e adoração ao Teu santo nome. Amém? Essa é a diferença dos remidos. Eles entenderam que já morreram. Morreram para o mundo, para este mundo caído, mas nasceram em Cristo e são novas criaturas, e as coisas velhas já se passaram. Você não tem que lembrar mais das coisas que se passaram. Se você errou, se você pecou, se você cometeu algum tipo de pecado, meu irmão, não existe pecado que o Senhor não possa perdoar. O sangue de Jesus cobre todos os pecados, mas nós devemos ter uma vida consagrada ao Senhor, adorando o Senhor, não de boca, não de lábios, mas pela nossa maneira de viver, de falar, de nos portarmos. Quem brigava não briga mais, quem xingava não xinga mais, quem roubava não rouba mais. Quem vivia no mundo, mesmo estando no mundo, não viva mais no mundo, viva para Deus, viva separado. A nossa briga não é contra a carne. A nossa briga não é com um contra o outro, não é com pessoas. São contra agentes espirituais que agem através das pessoas. E o homem cristão, o homem espiritual, o homem maduro espiritualmente tem que ter esse entendimento em mente. E nós temos as armas, todas as armas necessárias para combatermos o bom combate. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Deus seja louvado na sua vida, na sua casa e na sua família. Eu quero orar com você, meu irmão. Feche os olhos se você assim puder fazê-lo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, e te agradecemos por mais uma oportunidade
de aprendermos mais da tua palavra, do teu reino. E declaramos que só tu és Deus, que a nossa vida, a nossa alma, nosso espírito pertence ao Senhor, pois só o Senhor tem promessas de vida eterna. E a ti pertencemos. Nascemos para te servir e para te adorar com toda a nossa vida, com toda a nossa força. Espírito Santo do Senhor, tu tens total e plena liberdade para agir em nossas vidas, de modo que nossa vida glorifique o teu santo nome. Porque nós já morremos para este mundo e nos tornamos novas criaturas, nascido não da água, mas do Espírito. Desperta-nos para que não venhamos cair no engano e que estejamos a cada dia mais sensíveis à voz do teu Santo Espírito e obediente à tua palavra. Nós queremos, Pai, mas pedimos que o Senhor venha nos dar força para viver somente para ti e em ti, nos ensinando a andar numa vida de retidão. Assim, oramos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.